Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram aí feriadão? Muito tempo sem aula, deu para descansar? Tomara que sim, né? Tomara que tenha dado para descansar, para estudar, porque agora nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos crimes contra a administração pública, tá certo? Vamos relembrar onde nós paramos na última aula. Lembro que nós falávamos dos peculatos, né? Vimos peculato apropriação, peculato desvio e peculato furto, tá? No caput do artigo 312, vamos ver aqui o slide anterior, no caput do artigo 312, nós temos o peculato apropriação e o peculato desvio, tá certo? A primeira parte é a apropriação, a segunda parte, o desvio, tá certo? Vimos que, na verdade, esse é um crime funcional impróprio. Por que ele é chamado impróprio? Porque, gente, se fosse um funcional próprio, funcional clássico mesmo, raiz, quando você tira a qualidade de funcionário público, o crime desaparece. Aqui não, se você tira a qualidade de funcionário público, o crime transmuda, né? Ele passa a ser um crime de apropriação indébita. Na verdade, então, o peculato de apropriação, o peculato de desvio, na verdade, uma apropriação indébita. Só que, quando cometido por funcionário público, ele muda de nome. Então, quando a gente fala crime funcional impróprio, é um crime que já existia. Ele só muda de nome quando é praticado por funcionário público. E a pena aqui, no caso, é bem mais elevada, inclusive, né, por sinal. Aí, beleza. Aí nós vimos no parágrafo primeiro o peculato furto, né? O peculato furto já é um pouco diferente, porque ele já é análogo, vamos dizer assim, ao furto, né? Quando você retira a condição de funcionário público, que crime que subsiste? Crime de furto, né? É o mesmo que o furto. O furto não é alguém subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, né? Aqui, o funcionário público quem subtrai. Só que ele subtrai algo da administração pública, né, que ele teve acesso por conta da sua qualidade de funcionário público, tá certo? Por conta dessa qualidade de funcionário público que ele praticou esse furto. Demos o exemplo do vigilante de um pátio, um vigilante de um pátio que, por ser ali vigilante, ele à noite ele abre os portões para alguém de fora ir lá e subtrair os bens. Ou então ele mesmo, por conta que ele é vigilante patrimonial, vigilante do patrimônio, ele tem facilidade para andar nos corredores, ele então arromba uma daquelas portas e subtrai o dinheiro que estava no cofre, por exemplo, né? Aí foi peculato furto. Ele não tinha prévia posse, tá certo? Diferente do peculato do caput, que lá o funcionário público já tinha posse da coisa. Eu tenho a posse dos livros, posse da cadeira, posse dos móveis, posse do computador. Aí eu resolvo ser dono, me apropriei. Diferente do peculato furto, o funcionário público não tinha prévia posse do bem. Mas por conta da função que ele exerce, ele tem fácil acesso. Ele só teve acesso àqueles bens públicos porque ele era funcionário público, né? Pois bem, então, sobre esse peculato furto, eu pergunto se existe o peculato de uso. O que é esse peculato de uso? Gente, no período passado, naquele momento turbulento que eu estava vivendo, na verdade vivo até hoje, né? A gente viu o crime de furto e vimos o furto de uso, né? O que era furto de uso? Nós estudamos alguns requisitos em que a pessoa subtraiu o bem, né? Utilizava por um tempo e devolvia para a pessoa num curto espaço de tempo. Nós vimos que o furto de uso não é considerado crime, porque não havia na pessoa animus domini, não havia ânimo de assenhoramento definitivo da coisa. Não existia o animus furandi, né? Não existia aquele intenção de ser dono da coisa. Da mesma maneira, existe o peculato de uso, porque já que estamos falando que o peculato furto é o mesmo que um furto, só que cometido por funcionário público, que tem facilidade de acesso ao bem por conta do carro, segundo o STJ, sim, é possível
Sim, vamos abrir aspas aqui. Não se pune, né? Peculato de uso. Não se pune. Agora abre aspas, agora é a resposta. Pois analogamente ao furto de uso, né? Que lá a gente sabe que não é punido, o peculato de uso também não configura ilícito penal. Então, somente ilícito administrativo. STJ, habeas corpus. A pessoa conseguiu habeas corpus. Estava sendo processado pelo peculato, ele foi, advogado apresenta uma tese, tá vendo? O peculato, o advogado vai, professor do Norivete, por exemplo, levanta, gente, peraí, se o furto de uso não é crime, então, quem sabe, eu vou tentar colar a tese também de que peculato de uso também não seja. E foi acolhido, tá vendo? Foi acolhido, o TJ acolheu essa tese. Ok? Bacana, né? Muito bom. Próximo peculato, mais um peculato, peculato culposo. No parágrafo 2º, não primeiro, no 2º, está previsto assim: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano, tá? Detenção de 3 meses a 1 ano. Uma pena bem menor, né? Nós temos aqui um peculato privilegiado, né? Que vai punir de forma menos grave quando se tratar de um peculato culposo, tá? Na verdade, gente, o que nós estamos falando aqui? Eu traduzi para vocês nessa frase, olha, funcionário público por descuido, através de quê? A culpa é por negligência, imprudência ou imperícia. Ele concorreu de forma não intencional para a prática de um crime doloso cometido por terceira pessoa. Por isso que fala se funcionário concorre culposamente para o crime de outro. Aqui, gente, nós vamos dar o exemplo seguinte. Imagina aquele mesmo vigilante que nós falamos do exemplo passado, que ele participou do furto, que ele abriu os portões para as pessoas furtarem. Agora, imagine que esse vigilante não fez isso, mas ele estava com muito sono, dormiu no local de trabalho, sentou na cadeira, roncou, e aí o ladrão estava passando, viu que o vigilante estava dormindo, ficou fácil, olha, ele dormiu e deixou o portão aberto, vou lá furtar as coisas. Então, terceiro foi lá e cometeu um crime doloso. Terceiro foi lá e cometeu que crime? Furto. Porque o terceiro estava passando, cometeu o furto. E esse vigilante que dormiu em serviço? Ele responde por qual crime? Responde pelo peculato culposo, porque ele foi imprudente ao dormir no meio do serviço público e por isso que aconteceu o furto do ladrão. Então, esse funcionário público responde pelo peculato culposo aqui do parágrafo 2º. Beleza, gente? Muito bom, né? Fácil, né? Só que tem uma regra no parágrafo agora 3º. Ó, no parágrafo 3º, está escrito assim, ó. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade da pena imposta. Que regra é essa aqui? Ó? Vamos colocar um esqueminha assim, ó. O vigilante, então, falou assim, não quero ser condenado, não. Eu vou pagar o prejuízo. Eu vou pagar o prejuízo. Ele vai falar isso. Ele quer pagar. Coitado, vai lá e paga o carro que foi furtado. 40 mil reais. Tá full, né? Ele repara o dano. Se ele reparar o dano em 2 momentos diferentes, ó. E ficou muito claro, ó. Deixa eu ver se vou mudar a cor. Oi, meu filho. É.
Não está colorindo a seta aqui, está muito clara. Deixa eu ver. Está muito clara, tá vendo? Não dá nem para ver, não. Eu tenho uma outra aqui. Eu tenho uma outra aqui. Essa está fininha, tá vendo? Nem está aparecendo. Que assim, preenchida. Eu, hein? Não tenho uma chave. Uma chave. Não tem. Gente, depois eu aprender a colorir isso aqui, ó. Ela está muito clarinha. Tá bom. Então, se a reparação do dano for antes ou depois, depende agora do momento, antes ou depois do trânsito em julgado. Se ela for antes do trânsito em julgado, da sentença, o que vai acontecer? Vai haver a extinção da punibilidade. Vou arrumar aqui, assim, menor. Antes ou depois. Antes ou depois. Vai ocorrer a extinção da punibilidade. Pronto. Agora, se o vigia falou, não, eu vou juntar dinheiro primeiro para pagar esse prejuízo. Aí, o juiz vai e sentencia. Foi condenado. Aí, agora eu quero pagar. Agora vai extinguir punibilidade? Não. Segundo o parágrafo terceiro, se você pagar depois da extinção da punibilidade, vai ocorrer uma redução de pena, pela metade. Redução de pena pela metade. Tá? Eu não consigo colorir a seta. Vou colocar esse aqui mesmo. Antes. E se a reparação do dano for depois? Reparação do dano que e aqui também reparação do dano. Ótimo. Ficou bom assim. Gente, o que acontece então? A pessoa, o funcionário público que comete o crime de peculato culposo, aquele com negligência, imprudência ou imperícia, concorre para o crime doloso de outra pessoa, tá? Ele vacila, coitado, aí ele vai ser condenado. Aí deram uma colher de chá. Olha, se você reparar o dano, se por conta do seu descuido o prejuízo for de 10 mil reais, por exemplo, se você pagar esses 10 mil reais enquanto está correndo a ação penal, antes do trânsito em julgado, olha, vou pegar uma seta aqui, agora uma seta para cima, aqui. Aí. Se esse trânsito em julgado for ocorrer antes de eu reparar o dano, uma coisa, depois que eu reparar o dano, é outra coisa. Né? Qual que é as consequências? Se o vigia pagar o prejuízo antes da sentença... Olha, gente, peraí, deixa eu ver aqui, olha, sentença irrecorrível. Então, realmente, trânsito em julgado. Porque se fosse, eu falei agora há pouco, sentença de primeiro grau, né? Não é trânsito em julgado mesmo. Enquanto está correndo a ação penal, o advogado conversa com o vigia e fala, olha, seu vigia, se você for condenado, a pena sua vai ser tanto, você vai ficar com a ficha suja e tal.
Você não quer pagar, não? O parágrafo 3º do artigo 312 dá uma chance de você pagar antes de transitar em julgado e, com isso, extinguir a punibilidade. Extingue a sua punibilidade o pagamento por a reparação do dano antes de transitar em julgado. Aí o juiz fala assim, não quero não, eu não tenho dinheiro. Então ele vai e começa a recorrer, começa a ter recurso, né? Só que ele vai e espera transitar em julgado, aquele momento mais que a sentença ganha uma definitividade. A partir do trâmite julgado, depois dele, depois, se ele reparar o dano só depois, a sua pena será reduzida pela metade. Não é o benefício da extinção, mas ainda reduz pela metade. Tá certo, gente? Muito bom. Agora, é o seguinte, eu quero perguntar para vocês, é uma questão muito importante de concurso. Vou duplicar o slide aqui e passar para o próximo. Copiar. Vamos lá. A pergunta é, pode, quer ver? Uma pergunta boa para vocês aqui. É possível a imputação de um crime funcional a um particular, ou seja, a uma pessoa que não é funcionário público? É possível a imputação de um crime funcional a um particular, ou seja, uma pessoa que não é funcionário público? A minha pergunta é, uma pessoa que não é funcionário público, ela pode cometer um crime que só o funcionário público comete? Não estamos estudando os crimes funcionais. Crime funcional não são aqueles crimes cometidos só por funcionários públicos, não é? Então, a regra geral, a gente pensa que não. Então, quer dizer que o particular não consegue cometer, né? Se o professor acabou de falar que crime funcional é aquele crime que só o funcionário público comete, como que um particular, uma pessoa que não é funcionário público, uma pessoa que não é funcionário público, vou escrever aqui particular, como que ele pode cometer esse crime? Travou aí. Fazer o seguinte, nós vamos dar 20 minutos para vocês pesquisarem e responderem essa pergunta aqui para mim. Particular. É possível a imputação de um crime funcional a um particular, ou seja, a uma pessoa que não é funcionário público? Sim ou não? Tá certo? Vamos fazer o seguinte, essa pergunta vai estar lá como atividade, lá no Class 1, para vocês responderem, né? Valendo notas, né? Valendo pontuação para a aula de hoje, naquela nossa pontuação de atividades, né? Que a gente faz aí, tá certo? Então, a pergunta aqui que era a resposta fundamentada, né? Explique e fundamente. Ok? Muito bom, então. Vamos parar por aqui. Agora vocês têm o restante da aula para responder essa pergunta valendo com mais um trabalho.